isso é muito preocupante, né? Eu estive lendo recentemente e dizem que o Japão é onde tem o índice mais alto de suicídio infantil. Né? Então a gente vê o Japão assim, que cobra-se muito do profissional, que cobra-se muito em educação, e é um risco, porque a gente no Brasil, a gente está caminhando para isso, para essa cobrança abusiva das crianças. Elas crescem com essa pressão, olha, o que você vai fazer quando crescer, qual caminho você vai seguir, depois você está na faculdade, você já está estagiando, já arranjou um emprego. Então, é uma cobrança constante, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Então, isso também são aspectos de que a criança está sendo levada a tornar-se adulto mais precocemente. Teve uma pesquisa, acho que foi feita esse ano pela Datafolha, que perguntou para as crianças entre acho que 12 e 14 anos do que elas tinham medo. Olha, elas disseram que, além de assombração, essas coisas todas, né, ressalta-se que elas têm medo de ficar desempregadas, de serem adultos desempregados. Nossa, uma preocupação que jamais deveria passar pela cabeça da criança. Você vê, realmente as crianças estão sofrendo esse processo. Então, elas estão já preocupadas com o futuro que, poxa, não era para esse momento delas estarem preocupadas. Poxa, eu não quero ser um adulto desempregado. Então, é sofrimento. Eles entram na fase adulta frustrados já, né? Com aquele medo. E antes, quando você perguntava para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Ela tinha até uma referência. Ah, você é professora, uma hora veterinária. Normalmente elas falam isso, né? Eu sou veterinária. Agora, não sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu só não quero ser um adulto, uma pessoa desempregada. Então, está muito complicada essa parte, a gente precisa pensar um pouco mais nas crianças. Não é à toa, embora tenha tudo isso, por um outro lado, existe toda uma preocupação legal com a criança, né? Então, tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem falando que a criança tem o direito de ser criança. Então, vamos dar a ela o direito de ser criança, dela, né, vivenciar esse direito. Falando agora um pouco do Estatuto, nós falamos que os pais acabam influenciando e cobrando esse amadurecimento muito rápido das crianças, mas qual que é a importância da mídia? E no que o Estatuto da Criança protege a criança contra a mídia? Então, a mídia, ela, como a gente falou, a gente está muito exposta, a criança também. A mídia, ela trabalha muito fortemente a questão da subjetividade da criança. Então, a subjetividade é uma coisa que vai se desenvolvendo a partir das experiências vividas e do conhecimento que eu vou adquirindo, dos sentimentos que eu vou tendo. Então, a criança ela é muito frágil nesse aspecto. Então, vamos pensar assim, quais são as questões que a mídia mais fortemente traz de impacto para a criança? A questão da violência e a questão da sexualidade, né? Que a criança não está compreendendo muito bem. Mas vamos pensar um pouquinho nos desenhos infantis, por exemplo. Tem desenhos infantis? Eu não sei muito bem, sou especialista em desenho infantil, mas eu sei que tem desenho de violência, de mocinho e bandido, sempre teve, né? Agora eles são mais tecnologicamente preparados, né? Então, qual é o perigo de alguns programas de TV em relação... Estou falando mais de TV, mas a internet também está aí, né? Pode acontecer, pode ocasionar. Alguns comportamentos de violência são justificados porque, por exemplo, o mocinho venceu, ele matou o bandido. Lá, ele fez justiça. Ele fez justiça, ou que estava fazendo mal, ou sempre tem o bem e o mal, as questões de bem e mal sempre vêm presente, o bem vai sempre vencer, ótimo, mas, de repente, matar é justificável, ou agredir alguém é justificável quando eu sou o mocinho, por exemplo, eu estou com a razão, né? Então, precisa ter um certo cuidado, a mídia, assim, a gente precisa ter um certo cuidado. Para a criança não pegar isso como referência. Para não internalizar, né, essas coisas, porque é isso que acontece. Ela vai se apropriando dessas questões, internalizando, e ela toma isso como verdade. Então, a sexualidade. Então, eu tenho que ser bonita, perfeita, né? E aí eu quero só ficar arrumadinha, maquiada, menininha principalmente, né? Sempre com a roupinha de moda, saiu, eu quero ter, maquiada, sempre bonitinha, até para ir na escola. De repente ela quer ir na escola toda descontextualizada,
Porque na escola não dá, você tem que ir com uniforme e tal. Com tênis. Com tênis, alguma coisa, mas ela quer ir toda bonitinha. E começa até a ter comportamentos obsessivos em relação a isso. Quando começa a pensar muito na aparência, né? Que eu tenho que estar sempre muito bonitinha, sempre pintadinha, sempre... E eu sou muito pequenininha ainda, aí ele começa a preocupar, né? É natural que crianças imitem os pais. A menininha gosta de vestir o sapatinho da mãe, se maquiar, mas isso é um tempo na vida da criança, não pode ser uma obsessão por uma criança. E a gente vê realmente, e a gente acha muito bonitinho, né? Porque é bonitinho, não é? É bonitinho. É bonitinho, você vê a menininha falando bem, é bonitinho. E eles falam, eles têm um domínio da fala, da oralidade, muito importante. Um leque de palavras, né? O que eles não têm são os significados das coisas. As palavras eles têm, eles falam, mas às vezes eles não têm os significados, o sentido das coisas e as consequências que aquilo pode ter. E aí a gente não pode culpar as crianças, né? Nós temos a obrigação de investir nas crianças. Eu acredito nas crianças. Elas serão os adultos do futuro, elas não têm que ser adultos enquanto crianças. Então, eu volto a dizer, infância provém a fase adulta, o adulto do futuro. E a partir de que momento, de que tipo de comportamento os pais têm que ficar atentos? Opa, já fugiu do normal. Quando eles observarem essa obsessão, né? Não, mas ele só pensa naquilo, ele só quer aquilo. Quando observar isso, e também muita ansiedade para ser perfeito, né? A criança que só quer tirar 10 na escola, a criança que quer ser sempre a melhor e sofre com isso. Quando a gente começa a observar sofrimento, porque a criança demonstra muita ansiedade, insônia, tem criança que tem isso, né? Transpiração. Já é um momento de você pensar o que está acontecendo com essa criança. Porque às vezes não é a questão da adultização, pode ser outras questões, mas quando isso se torna, nesse contexto, se torna uma obsessão, uma coisa muito repetitiva, a criança se orienta por isso, a vida dela se torna isso, aí não tem, é muito preocupante, né? Ok, professora, eu gostaria de agradecer a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho e se chama Casinha, que virou um hospital que está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil.